Camila sempre foi uma mulher de espírito forte, mas a vida nem sempre lhe sorriu como merecia. Aos 28 anos, trabalhava em uma pequena loja de roupas no centro da cidade e sonhava com uma estabilidade que parecia distante. Tinha olhos castanhos profundos, que pareciam carregar o peso de batalhas silenciosas. Sua gentileza era evidente em cada gesto, mas havia algo em seu olhar que deixava claro, ela não aceitava ser subestimada. Camila sabia o que valia, mesmo quando o mundo parecia esquecê-la. Jaime, por outro lado, era o tipo de homem que entrava em qualquer sala achando que todos deviam parar para escutá-lo. Aos 32 anos, trabalhava em uma imobiliária e ostentava mais do que realmente possuía. Tinha um sorriso largo, mas era mais conhecido pelas palavras afiadas e pela maneira arrogante como tratava quem julgava estar abaixo dele. Para Jaime, o respeito era algo a ser cobrado, não conquistado. Sua autoconfiança beirava a prepotência, e muitas vezes ele mal percebia como feriam suas atitudes. Eles se conheceram em uma festa simples, promovida por amigos em comum em um bar pequeno da cidade. Camila chamou atenção justamente porque não parecia se impressionar com Jaime, diferente das outras mulheres ao redor. Era como se a presença dele não tivesse o menor efeito sobre ela, e isso, para ele, foi algo impossível de ignorar. Jaime, acostumado a ser o centro das atenções, ficou intrigado, pela primeira vez em muito tempo. E foi exatamente essa diferença que acendeu a faísca inicial entre os dois. No começo, o relacionamento parecia equilibrado, cheio de trocas sinceras e momentos leves. Jaime mostrava um lado mais vulnerável, que poucos conheciam, enquanto Camila se permitia confiar, ainda que com reservas. Durante alguns meses, eles construíram uma relação que, aos olhos de quem via de fora, parecia promissora. Jaime gostava da leveza que Camila trazia à sua vida, enquanto ela se sentia segura, acreditando ter encontrado alguém que poderia realmente estar ao seu lado. Mas, como a maioria das aparências, essa também era apenas uma fachada. À medida que o tempo passava, pequenas fissuras começaram a aparecer entre eles, quase imperceptíveis no começo. Jaime, sem perceber, começou a adotar um tom mais crítico, mais impaciente com Camila. As reclamações que antes eram ditas em tom de brincadeira começaram a carregar um peso real. Camila, que no início acreditava que tudo era apenas adaptação, começou a perceber que talvez houvesse algo mais sombrio na personalidade de Jaime. Ainda assim, tentou manter o equilíbrio, acreditando que amor e paciência poderiam mudar o cenário. No início do namoro, Camila e Jaime pareciam formar uma dupla imbatível. Mesmo que suas diferenças fossem evidentes, ela, mais sensível e realista, ele, mais prático e sedento por reconhecimento. Enquanto frequentavam cafés, cinemas e viajavam para cidades vizinhas nos fins de semana, a paixão parecia esconder as arestas. Camila, com sua dedicação, fazia Jaime se sentir importante e Jaime, em troca, a tratava como uma conquista valiosa. Era uma dança silenciosa entre admiração e necessidade, mas já havia sinais de desequilíbrio que ninguém queria ver. Jaime tinha o hábito de se gabar de pequenas coisas, como se cada gesto de carinho dele fosse um grande favor. Camila, acostumada a dar sem esperar retorno imediato, muitas vezes ignorava esses sinais. Ele fazia questão de mencionar para os amigos como era difícil encontrar alguém que o aguentasse, e apesar do tom de brincadeira, havia ali uma ponta de desprezo camuflado. Camila ria junto sem perceber que, aos poucos, aquela convivência plantava dúvidas dentro dela. Afinal, amor de verdade deveria vir com tanto esforço? Com o passar dos meses, Jaime se mostrava cada vez menos paciente com os problemas de Camila. Se ela tinha um dia difícil, ele minimizava, chamando de drama. Se ela queria desabafar sobre seus medos, Jaime a interrompia para falar de suas próprias conquistas. O relacionamento começava a pender perigosamente para um lado só.
Mesmo assim, Camila resistia, presa à esperança de que aquela fase passaria, de que o Jaime carinhoso do início ainda existia em algum lugar. Talvez, pensava ela, o problema fosse apenas a rotina. No entanto, a raiz do problema estava em algo mais profundo. Jaime não via Camila como igual. Em seu íntimo, acreditava que ela precisava mais dele do que o contrário. E isso o fazia se sentir no controle, poderoso, imprescindível. Cada pequeno gesto de desdém era para ele uma maneira inconsciente de reforçar essa superioridade. Camila, sem se dar conta, era sugada para uma dinâmica tóxica, onde o amor era condicionado a uma falsa sensação de dependência. Um jogo silencioso, que cedo ou tarde cobraria seu preço. Mesmo diante desses pequenos alertas, Camila tentava manter o sorriso e a paciência, acreditando que poderia equilibrar a relação. Ela se agarrava às boas lembranças, aos momentos de riso, aos dias em que Jaime parecia ser o homem que ela conheceu naquela noite no bar. Mas, como areia escorrendo entre os dedos, a relação ia perdendo força. O que antes era amor e admiração se transformava em dúvidas e mágoas contidas, esperando apenas o momento certo para explodir. E esse momento estava cada vez mais próximo. O golpe mais duro para Camila veio de maneira inesperada. A loja onde trabalhava anunciou falência, e de uma hora para outra, ela se viu sem emprego. Sem uma rede de apoio forte, com a família passando por suas próprias dificuldades, Camila sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As contas começaram a se acumular, e a busca incessante por novas oportunidades parecia não trazer frutos. Apesar disso, ela manteve a cabeça erguida, determinada a encontrar uma saída sem se desesperar, mesmo que o cenário fosse cada vez mais desafiador. Jaime, ao ser informado da situação, reagiu com uma frieza que cortou Camila como uma lâmina invisível. Ele não ofereceu palavras de apoio, tampouco demonstrou preocupação genuína. Sua única resposta foi pragmática. Você precisa arrumar algo rápido, não dá para ficar parada. Aquelas palavras ecoaram na mente dela, misturando-se à ansiedade que já a consumia. Camila entendeu naquele instante que não poderia contar com o companheirismo de Jaime quando mais precisasse. Ainda assim, ela relutava em enxergar a realidade por completo. Com as contas vencendo e o aluguel da kitnet onde morava se tornando insustentável, Camila se viu diante de uma escolha cruel. Sabendo da dificuldade, Jaime sugeriu que ela fosse morar com ele até as coisas melhorarem. Era uma proposta feita sem muito entusiasmo, mas para Camila, naquele momento, parecia ser a única alternativa plausível. Entre o orgulho e a sobrevivência, ela escolheu sobreviver. Arrumou suas poucas coisas em 2 malas gastas e, num fim de tarde nublado, mudou-se para o apartamento de Jaime. A nova fase trouxe consigo uma mistura de alívio e desconforto. Jaime deixava claro, nos pequenos gestos e olhares, que havia feito um favor a Camila. Já nos primeiros dias surgiam comentários sobre como era difícil ter alguém desempregado em casa ou como ele estava sendo compreensivo em aceitar essa situação. Camila engolia em seco, acreditando que era apenas uma adaptação e que em breve sua independência financeira traria equilíbrio novamente. Ela não queria ser um peso para ninguém, muito menos para alguém que dizia amá-la. Apesar dos pesares, Camila se agarrava à esperança de dias melhores. Mandava currículos todas as manhãs, fazia entrevistas sem fim e batalhava com toda a força que lhe restava. Entretanto, a cada novo fracasso profissional, o ambiente ao lado de Jaime se tornava mais pesado. Ele não precisava dizer nada, o desprezo estava nos olhares, nos suspiros impacientes e nos sorrisos sarcásticos. A casa, que deveria ser um lar, transformou-se em um campo minado, onde qualquer passo em falso podia desencadear uma nova humilhação. A decisão de viver sob o mesmo teto foi o início de uma convivência sufocante que Camila jamais esqueceria.
Nos primeiros dias, ela tentava se manter invisível, evitando qualquer comportamento que pudesse incomodar Jaime. Cada objeto fora do lugar, cada momento de silêncio, cada gesto dela parecia provocar um desconforto nele. A tensão era palpável, como se Camila estivesse constantemente devendo algo, mesmo quando se esforçava ao máximo para agradá-lo e não causar transtornos desnecessários. Jaime, que antes a levava para jantares e pequenas viagens, passou a sair cada vez mais sozinho, sem nem se preocupar em convidá-la. Ele alegava estresse do trabalho, cansaço, necessidade de espairecer. Para Camila, sobravam as horas longas e solitárias dentro de um apartamento que nunca lhe pertenceu de verdade. Aos poucos, ela se sentia como uma hóspede indesejada, alguém tolerada apenas por obrigação. Cada minuto ali parecia sugar um pouco mais de sua dignidade e da mulher confiante que um dia foi. A sensação de estar ocupando espaço era reforçada pelas palavras venenosas que Jaime deixava escapar em meio às conversas triviais. Comentários como "essa casa era tão organizada antes", ou "é difícil manter a paz com tanta tensão no ar", eram jogados com descaso. Camila, machucada, fingia não perceber, mas cada palavra cravava uma ferida invisível. O silêncio dela era interpretado como aceitação. E Jaime, sentindo-se cada vez mais superior, não fazia esforço algum para esconder seu desprezo crescente. Com o passar das semanas, as humilhações tornaram-se parte da rotina. Não era raro Jaime fazer piadas de mau gosto sobre a situação financeira de Camila na frente dos amigos, como se ela fosse motivo de chacota. Camila, envergonhada, tentava se manter firme, alimentando a esperança de que conseguiria um novo emprego e sairia dali logo. Entretanto, a cada nova demonstração de desrespeito, o fardo sobre seus ombros parecia se tornar ainda mais pesado. E mesmo resistindo, a dor começava a corroer a alma dela. A convivência tóxica foi se tornando insuportável, mas Camila, ferida e sem recursos, via-se presa em um ciclo de sobrevivência emocional. A única saída parecia ser suportar mais um pouco, apenas até conseguir juntar forças para reconstruir sua vida. Ela ainda não sabia, mas a humilhação maior estava por vir, e seria justamente o estopim para que tudo mudasse de forma irreversível. A paciência de Camila tinha limites e o destino, que parecia adormecido, começava a se mover silenciosamente. Com a convivência diária, Jaime começou a revelar traços de sua personalidade que antes ficavam escondidos sob o verniz da conquista. A arrogância, que antes surgia em doses pequenas, agora dominava suas ações. Ele passou a ser ríspido nas conversas, demonstrando irritação por motivos banais, como um prato fora do lugar ou um filme escolhido por Camila. Pequenos atritos que poderiam ser resolvidos com diálogo eram transformados em discussões carregadas de desprezo, onde ele deixava claro que a presença dela era um incômodo. Camila, acuada, tentava evitar qualquer conflito, moldando sua rotina para não esbarrar na irritação constante de Jaime. Começou a acordar mais cedo, limpar cada canto da casa de forma quase obsessiva e evitar falar sobre seus problemas. No entanto, nenhuma atitude parecia suficiente para aplacar a frustração dele. Jaime não buscava soluções. Parecia querer alimentar um sentimento de superioridade, como se o sofrimento de Camila fosse um lembrete do poder que ele exercia sobre ela. Cada silêncio forçado custava a Camila um pedaço da sua essência. O orgulho de Jaime crescia na mesma medida em que a confiança de Camila murchava. Ele se vangloriava para os amigos, contando piadas de mau gosto sobre homens de bom coração que acolhiam mulheres em dificuldades. Camila muitas vezes ouvia escondida essas conversas e sentia o rosto queimar de vergonha e tristeza. Aquela não era a vida que ela sonhou. Ela sabia disso.
Mas entre a dor e a ausência de alternativas, restava-lhe apenas resistir, tentando manter a dignidade onde já quase não havia espaço para ela existir. A relação que um dia fora construída sobre afeto e promessas, agora era sustentada por humilhação e piedade disfarçada. Jaime não se dava ao trabalho de esconder sua impaciência. Camila tornou-se praticamente invisível para ele, exceto nos momentos em que precisava reafirmar seu poder. Nessas ocasiões, cada palavra era escolhida para diminuir, para machucar, para lembrar quem era o dono da casa. Camila, sufocada, sabia que sua permanência ali era cada vez mais frágil, como uma corda puída prestes a se romper. Mesmo assim, ela ainda guardava a esperança de que poderia virar o jogo. Cada currículo enviado, cada entrevista marcada, era um fio de esperança que a mantinha em pé. Ela planejava em silêncio o momento de sua saída, esperando encontrar a oportunidade certa para se libertar daquela prisão emocional. Entretanto, antes que pudesse construir sua própria fuga, a vida prepararia para ela um evento que mudaria tudo de maneira definitiva, expondo a verdadeira face daquele que dizia tê-la acolhido por amor. O marco da decadência veio em uma noite qualquer, quando Jaime, diante de dois amigos no sofá da sala, fez a primeira piada pública sobre Camila. Rindo alto, ele comentou: "Só tá aqui porque não tem pra onde ir, né, coitada?" Exame. Os amigos gargalharam, cúmplices na humilhação gratuita. Camila, que trazia uma bandeja de café para eles, ouviu cada palavra e sentiu o mundo parar por um segundo. Sua mão tremeu, mas ela manteve a postura, controlando as lágrimas que insistiam em se formar nos olhos. Depois desse episódio, a frequência das humilhações aumentou, como se Jaime tivesse recebido uma permissão invisível para expô-la cada vez mais. Não importava o ambiente, o número de pessoas ou a ocasião, sempre surgia uma nova alfinetada, uma nova piada cruel. Camila virou personagem de anedotas sobre fracasso, dependência e desespero. Cada comentário, cada risada cúmplice dos amigos de Jaime abria uma nova ferida em sua autoestima, mas ela, orgulhosa, recusava-se a implorar respeito. Camila aprendeu a ler nos olhos das visitas o misto de pena e desprezo. Alguns disfarçavam com risadas constrangidas, outros apenas desviavam o olhar, como se presenciar aquela humilhação pública fosse um espetáculo desconfortável demais. Jaime, indiferente, continuava como se nada estivesse errado, reforçando cada vez mais sua imagem de homem generoso, enquanto destruía silenciosamente o pouco de esperança que Camila ainda carregava. A casa, que já fora refúgio, tornará-se palco de vergonha. Apesar de tudo, Camila manteve sua compostura. Não reagia, não chorava na frente dele, não pedia respeito. Cada ferida era guardada para si, fortalecendo uma revolta silenciosa que crescia em seu peito. Ela sabia que um dia sairia dali, e quando isso acontecesse, seria de cabeça erguida. A cada nova humilhação, ao invés de se apequenar, ela secretamente alimentava sua vontade de provar, não para Jaime, mas para si mesma, que valia muito mais do que ele poderia imaginar. E foi justamente essa postura silenciosa, essa dignidade que se recusava a morrer, que acabaria plantando a semente da virada. Porque, ainda que achasse ter controle total sobre Camila, a força dela não era feita de gritos ou confrontos. Era feita de resistência, de um tipo de coragem que Jaime jamais seria capaz de entender. Mal sabia ele que em breve o jogo viraria de uma maneira que ele jamais poderia prever, e quem zombava se tornaria o verdadeiro motivo de pena. O ambiente que Jaime cultivava ao seu redor era feito de bajuladores e amigos que alimentavam seu ego sem contestação. Pessoas que preferiam rir de piadas cruéis a confrontá-lo, pois temiam perder a vaga naquele círculo de conveniência. Entre eles destacava-se Gustavo,
O amigo mais próximo de Jaime, conhecido por encorajar suas atitudes mais lamentáveis. Era comum vê-los juntos, rindo alto às custas dos outros, como se isso fosse um troféu a ser exibido em rodas vazias de respeito e empatia. Camila rapidamente percebeu que, diante desses amigos, Jaime se tornava ainda mais cruel. Era como se a presença deles libertasse a pior versão dele, incentivando-o a testar os limites do que podia dizer ou fazer sem consequências. As conversas, antes privadas, agora eram espetáculos públicos de desprezo. Camila, mesmo sem reagir, sentia seu coração endurecendo a cada encontro, como se estivesse sendo forçada a construir uma armadura invisível contra o veneno que pingava em cada palavra dita na frente dos outros. Essas reuniões se tornaram frequentes, e a cada novo encontro, Camila era transformada em alvo fácil. Gustavo, sempre rindo mais alto que todos, servia de combustível para Jaime ultrapassar limites. Se antes as piadas eram insinuações, agora eram afirmações diretas, ditas sem pudor. A frase "ela só tá comigo porque não tem para onde ir" começou a se tornar recorrente, dita em tom de deboche, como se Jaime sentisse prazer em reafirmar sua posição de superioridade perante todos. E a cada vez, a plateia batia palmas silenciosas para o espetáculo. O ciclo de humilhação não parava apenas nos encontros sociais, reverberava dentro da casa, ecoando em olhares e gestos. Jaime, embriagado pela sensação de poder, tratava Camila com uma indiferença, quase cruel no dia a dia. Ela era vista como um fardo, um lembrete constante de sua generosidade exibida para o mundo. Camila, entretanto, mantinha sua posição, cada vez mais em silêncio, cada vez mais fria. Ela já não nutria expectativas de carinho ou reconhecimento. Sua única preocupação agora era encontrar o momento exato para virar aquela página humilhante. Essa convivência venenosa foi moldando silenciosamente o espírito de Camila. Se antes ela hesitava em se afastar, agora cada palavra ou gesto de Jaime era um empurrão para longe. Camila não era mais a jovem que aceitava migalhas de amor. Ela era agora uma mulher ferida, mas determinada. E enquanto Jaime se iludia com a ideia de que tinha o controle absoluto, mal sabia ele que o palco que tanto gostava de montar seria em breve o cenário da sua queda mais humilhante. O convite para a festa veio de Gustavo, como uma forma de celebrar sua promoção recente. Jaime aceitou prontamente e fez questão de levar Camila, como se ela fosse mais um troféu a ser exibido. Camila hesitou. Sabia que qualquer exposição pública ao lado dele poderia resultar em novas humilhações, mas algo dentro dela dizia que deveria ir. Talvez no fundo ela sentisse que aquela noite seria decisiva, um divisor de águas para uma história que já se arrastava entre feridas e silêncios forçados. Desde o momento em que chegaram, Camila sentiu os olhares carregados de julgamento. Alguns a cumprimentavam com indiferença, outros apenas a ignoravam, como se ela fosse invisível. Jaime, por sua vez, parecia radiante, bebendo e contando histórias em voz alta, como se o mundo girasse em torno de sua presença. Camila, firme, manteve o sorriso educado, serviu-se de um copo de refrigerante e se afastou, discretamente para observar de longe. Ela sabia que em algum momento a máscara cairia como sempre acontecia. Não demorou muito para que, já embriagado, Jaime começasse a brincar de forma pesada com Gustavo e outros amigos. Em meio às risadas, ele lançou a frase que cortou Camila como uma faca. "Ela só tá comigo porque não tem para onde ir." A gargalhada generalizada ecoou pelo salão, mas naquele instante, para Camila, o tempo parou. Não havia mais música, não havia mais conversas. Só existia aquele momento congelado, aquela frase martelando em sua mente, selando de vez a percepção de que não havia mais nada a ser salvo entre eles. Ao invés de reagir impulsivamente,
Camila respirou fundo e manteve o controle. Não gritou, não chorou, não implorou, apenas sorriu, um sorriso sereno e cheio de significado, como quem finalmente entende algo que estava diante de seus olhos o tempo todo. Levantou-se com calma, ajeitou sua bolsa no ombro e saiu pela porta da frente sem olhar para trás. Não houve despedidas nem confrontos. Apenas a liberdade silenciosa de quem se recusa a ser humilhada por mais um segundo sequer. A ausência dela só foi percebida minutos depois, quando Jaime, entre um gole e outro, procurou por Camila na sala. Sem encontrá-la, deu de ombros, achando que era apenas um drama passageiro. Não sabia ele que naquela noite Camila não apenas deixou a festa, mas deixou também toda a vida que tinham construído juntos para trás. E dessa vez, ela não voltaria. O que parecia ser mais uma humilhação para ela, acabaria se tornando o começo do maior castigo que Jaime jamais poderia imaginar. A frase de Jaime, dita com escárnio na frente de todos, não foi apenas um golpe. Foi a sentença final que dissolveu qualquer laço restante entre ele e Camila. Enquanto os outros riam, achando que participavam de uma brincadeira inocente, Camila enxergou com absoluta clareza que não havia mais respeito, carinho ou sequer consideração. Tudo o que existia era a exposição cruel de sua vulnerabilidade, tratada como piada para massagear o ego ferido de um homem inseguro e mesquinho. Jaime, incapaz de perceber a gravidade do que dissera, continuou a noite como se nada tivesse acontecido. Bebeu, dançou e contou histórias, completamente alheio à mudança definitiva que tinha provocado em Camila. Ele não sabia, mas naquele instante, ela deixou de ser parte da vida dele para sempre. Dentro dela, uma nova força nasceu, feita da certeza absoluta de que merecia mais do que a piedade, camuflada de um relacionamento tóxico e humilhante. Enquanto caminhava pelas ruas frias daquela noite, Camila sentia cada passo como uma libertação. Pela primeira vez em meses, não chorava de tristeza, mas de alívio. Ela não era mais uma prisioneira emocional, não carregava mais a culpa de tentar consertar o inquebrável. Deixava para trás não apenas Jaime, mas toda a dor que ele lhe causou, cada palavra atravessada, cada olhar de desprezo, cada humilhação suportada em silêncio. O peso que largou era maior do que qualquer bagagem que pudesse carregar. Camila passou a noite na casa de uma antiga amiga, Bianca, que, ao vê-la chegar sem avisar e com os olhos marejados, abriu a porta sem fazer perguntas. Ali, em meio a uma conversa sincera e sem julgamentos, ela desabafou tudo que guardava há tanto tempo. Pela primeira vez, falou em voz alta sobre a dor, a vergonha e a sensação de insignificância que havia vivido. Bianca, com sua presença acolhedora, apenas ouviu, sem interromper, sem tentar minimizar. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ser ouvido sem ser julgado. Enquanto isso, Jaime acordava no dia seguinte, acreditando que Camila voltaria para casa mais tarde, como se nada tivesse acontecido. Ele subestimava a força que habitava nela, acreditando que seu domínio emocional era inquebrável. Mal sabia ele que, ao zombá-la daquela maneira, havia libertado a mulher que mais o amou e que jamais teria outra oportunidade de tê-la de volta. E seria essa ausência que, com o tempo, se transformaria na ferida mais dolorosa que Jaime poderia carregar. Camila não voltou. Não mandou mensagem, não deu explicações, não pediu desculpas por ter se sentido mal. Seu silêncio foi a resposta mais alta e devastadora que Jaime poderia receber. Nos primeiros dias, ele fingiu indiferença, rindo com os amigos e zombando da drama queen que, segundo ele, havia se ofendido à toa. Contudo, a cada dia que passava, a ausência dela se tornava mais real, mais cortante, mais impossível de ignorar. O silêncio de Camila preenchia o apartamento inteiro. Sem a presença dela, Jaime começou a perceber que havia algo diferente no ambiente.
O espaço parecia maior, mas de um jeito desconfortável, como se a casa ecoasse a solidão que antes ele tentava disfarçar com humilhações. Pequenas coisas que ele jamais havia notado começaram a incomodá-lo. O café mal preparado, a cama fria, o silêncio pesado das manhãs. Era como se a ausência de Camila revelasse todas as falhas que ele tentava esconder até de si mesmo. A arrogância que antes preenchia Jaime agora dava lugar a um desconforto crescente. Ele tentava distrair-se chamando amigos para beber, enchendo a casa de barulho e risadas falsas, mas no fundo sabia que nada preenchia o vazio que havia se instalado. Sem Camila ali, sem sua presença silenciosa e acolhedora, ele sentia pela primeira vez a real dimensão da solidão. Não era apenas a falta de companhia, era a ausência de quem, apesar de tudo, ainda trazia um pouco de humanidade para a sua vida. Camila, por sua vez, estava longe de sofrer como Jaime imaginava. A cada novo dia sentia-se mais forte, mais inteira, mais segura de sua decisão. Encontrou um emprego temporário em uma cafeteria e alugou um pequeno quarto em uma pensão simples. Não era uma vida luxuosa, mas era sua, conquistada com seu próprio esforço. Cada café servido, cada turno cumprido, era um passo na construção de sua liberdade. E, acima de tudo, era uma vitória silenciosa sobre quem tentou fazê-la acreditar que ela não conseguiria sobreviver sozinha. A história que Jaime contava aos amigos sobre o fim do relacionamento mudava constantemente. Em algumas versões, dizia que havia sido ele quem a dispensou. Em outras, culpava Camila por ser ingrata. Mas a verdade, dolorosa e inegável, era que ele havia perdido a única pessoa que realmente enxergava além de suas máscaras. E aos poucos, essa realidade começava a corroer o pouco que restava de sua autoestima inflada. Jaime estava apenas começando a colher o que plantou com suas palavras e atitudes impensadas. Quando Camila saiu da vida de Jaime sem fazer barulho, ela levou consigo mais do que apenas suas roupas e objetos pessoais. Levou também a leveza do lar, a presença silenciosa que amparava aquela casa, fria. Jaime, orgulhoso demais para admitir qualquer dor, ignorou a ausência nos primeiros dias, refugiando-se nas velhas desculpas de que mulheres são assim mesmo. Mas, ao voltar para casa após o dia de trabalho, encontrava apenas o vazio, um silêncio que gritava, cobrando tudo o que ele havia desperdiçado. Nos corredores do apartamento, ainda pairava o cheiro suave do perfume de Camila, como uma sombra delicada do que havia sido perdido. Cada detalhe, antes invisível para Jaime, agora parecia gritar sua falta. A caneca de café preferida dela, a almofada amassada do sofá, os livros esquecidos em cima da mesa. Ele tentava se convencer de que estava melhor sem ela, mas a ausência preenchia todos os espaços, esmagando o orgulho que até então sustentava suas mentiras para si mesmo e para os outros. Jaime percebeu que, sem Camila, até sua vida social começou a desmoronar. Os amigos que antes riam das suas piadas cruéis começaram a se afastar discretamente. Sem o espetáculo da humilhação de alguém para se divertir, Jaime ficou apenas com seu próprio vazio. Gustavo, o mais próximo, passou a responder mensagens com frieza e a inventar desculpas para evitar encontros. Jaime, incapaz de entender que sua atitude o tornava insuportável, atribuía o afastamento à inveja ou ingratidão. Enquanto Jaime se afundava na própria solidão, Camila florescia em pequenos passos seguros. Trabalhando duro, ela conseguiu juntar o suficiente para alugar um pequeno estúdio, onde montou seu refúgio pessoal. Era simples, mas era livre. Pela primeira vez em muito tempo, podia decorar seu espaço com suas próprias escolhas, sem temer julgamentos ou críticas. Cada detalhe, desde as flores na janela até os livros na estante,
Era uma celebração silenciosa da liberdade conquistada com coragem. A partida silenciosa de Camila foi sua maior vitória. Uma resposta elegante para toda a humilhação que sofreu. Não foi necessário gritar, discutir ou implorar. Ela apenas foi embora carregando consigo tudo que Jaime jamais poderia tirar, sua dignidade. E agora, enquanto ele enfrentava o peso esmagador do próprio desprezo, ela recomeçava uma nova história, construída sobre os escombros de um passado que já não a definia mais. Camila não apenas sobreviveu, ela floresceu. Em poucos meses, conseguiu um novo emprego como assistente administrativa em uma pequena empresa de eventos. O salário não era alto, mas suficiente para manter seu novo lar e dar início a sonhos antigos. Mais do que a estabilidade financeira, ela recuperava a confiança em si mesma, sentindo a cada dia que sua vida voltava a ser dela. A sensação de reconstrução era lenta, mas verdadeira, e dava a Camila uma força que ela nunca soubera que possuía. Os dias de humilhação ficaram para trás, substituídos por novas amizades e oportunidades. No trabalho, Camila era respeitada e admirada pela dedicação e gentileza. Seus colegas, diferentes dos amigos de Jaime, não viam nela uma vítima, mas uma mulher forte, capaz de superar as adversidades sem perder sua humanidade. Era um ambiente saudável, onde ela podia crescer sem precisar se anular para agradar ninguém. E, pela primeira vez em muito tempo, ela começava a se sentir verdadeiramente feliz. Com o tempo, Camila conseguiu juntar um pouco de dinheiro e investiu em um curso de marketing digital, ampliando suas possibilidades profissionais. As noites, antes preenchidas por lágrimas silenciosas, agora eram dedicadas a estudos e planos para o futuro. Não havia mais espaço para lamentos ou memórias dolorosas. Camila entendeu que sua vida não dependia de ninguém que a fizesse sentir inferior. Sua felicidade era responsabilidade dela, e essa consciência era libertadora. Enquanto Camila erguia seu próprio império de pequenos sonhos realizados, Jaime descia degraus invisíveis na própria ruína. A ironia do destino começava a se desenhar de maneira cruel e inevitável. Aquela mulher que ele achava incapaz de viver sem ele estava prosperando, enquanto ele, sozinho e perdido, via sua vida desmoronar lentamente. E o pior para Jaime era saber, ainda que tentasse negar, que tudo aquilo era consequência direta das escolhas que ele próprio fez. Camila nunca mais olhou para trás. Sua história com Jaime tornou-se apenas uma lembrança distante, uma lição amarga que a moldou, mas não a definiu. Em cada conquista, em cada sorriso espontâneo, havia a certeza silenciosa de que ela venceu. Sem precisar se vingar, sem precisar gritar. Ela simplesmente venceu, com a força silenciosa de quem escolheu a si mesma. E Jaime, perdido em seus próprios erros, começava a pagar o preço por ter zombado de quem só queria ser amada de verdade. Com o passar das semanas, Jaime começou a sentir os efeitos colaterais da ausência de Camila de forma ainda mais intensa. O apartamento que antes parecia pequeno agora parecia enorme e vazio, cheio de ecos e lembranças que ele não conseguia afastar. Pequenos hábitos dela, que ele mal notava enquanto conviviam, agora surgiam como fantasmas em cada canto da casa. A xícara deixada sobre a pia, a almofada preferida no sofá, tudo denunciava a falta que Camila fazia em sua rotina silenciosa e solitária. Sem a presença dela, Jaime percebeu que o controle que achava ter era, na verdade, uma ilusão frágil. Os dias pareciam intermináveis, e as noites mais solitárias do que ele imaginara ser possível. As mesmas paredes que um dia serviram de palco para sua arrogância agora o cercavam com lembranças dolorosas. Era como se cada metro quadrado daquela casa zombasse dele, relembrando o que ele perdeu por conta de seu orgulho cego
e sua incapacidade de reconhecer o valor de quem realmente o amava. Tentando ignorar a dor crescente, Jaime buscava distração em encontros vazios e saídas noturnas. Contudo, nenhum rosto novo conseguia preencher o buraco que se abriu em sua vida. As conversas eram superficiais, os encontros sem sentido, e a solidão, paradoxalmente, parecia aumentar depois de cada tentativa frustrada de esquecimento. O vazio deixado por Camila era único, insubstituível, e agora ele começava a compreender que amor de verdade não se encontra em qualquer esquina. A arrogância que antes o sustentava começou a desmoronar de forma silenciosa e cruel. Os amigos que antes o bajulavam, pouco a pouco, se distanciavam, cansados das mesmas piadas amargas e das histórias de vitimização que Jaime repetia incansavelmente. Até Gustavo, o amigo mais fiel, passou a evitá-lo, cansado de presenciar a decadência de alguém que, outrora, parecia tão cheio de si. Jaime finalmente estava sozinho não apenas no apartamento, mas também na vida, cercado apenas pelas consequências de seus próprios atos. Cada dia que amanhecia sem Camila era um lembrete do que ele havia perdido para sempre. O orgulho que o impediu de pedir desculpas, a prepotência que o cegou para o valor dela e a crueldade com que a tratou, tudo agora pesava sobre seus ombros. E enquanto tentava reconstruir uma vida vazia de significado, Jaime finalmente entendia que certos erros não oferecem segundas chances. A dor de perdê-la era um castigo silencioso, mas implacável, que ele seria obrigado a carregar por muito tempo. A maré de azar na vida de Jaime não parou na solidão. Pouco tempo depois, a imobiliária onde trabalhava entrou em crise financeira e reduziu drasticamente seu quadro de funcionários. Jaime, que antes se orgulhava do status e da estabilidade, foi um dos primeiros a ser demitido. Sem um emprego, a fachada de autossuficiência desmoronou de uma vez. As contas se acumularam, o aluguel atrasou e a vida, confortável que ele tanto ostentava, virou um fardo impossível de carregar. Sem salário, Jaime tentou manter as aparências por algum tempo, usando economias que rapidamente se esgotaram. Com a inadimplência, vieram as cobranças agressivas e o risco real de despejo. Ele, que zombava da situação de Camila, agora experimentava o gosto amargo da insegurança que um dia havia menosprezado. A ironia era cruel. Aquele que achava que sempre teria um teto para oferecer a alguém, agora se via ameaçado de perder o próprio lar por não conseguir pagar as dívidas acumuladas. Os amigos, vendo a situação se deteriorar, desapareceram como fumaça ao vento. Ninguém queria se envolver com alguém que já não oferecia mais festas, risos fáceis ou status social. Jaime, que confiava tanto em suas relações, percebeu tarde demais que elas eram tão rasas quanto sua capacidade de amar. O isolamento era total e definitivo, e pela primeira vez na vida, ele enfrentava a dura realidade, sem plateia, sem aliados, apenas com a amarga companhia das próprias escolhas. Quando o aviso de despejo chegou, Jaime não teve mais para onde correr. Sem conseguir renegociar as dívidas e sem ajuda de ninguém, foi obrigado a abandonar o apartamento que um dia serviu de palco para sua arrogância. Saiu com poucas malas e um amontoado de arrependimentos, enfrentando o mundo real que tantas vezes ignorou. Agora ele era apenas mais um entre tantos que vagavam em busca de uma segunda chance que para ele parecia cada vez mais distante. A vida que ele tratava como um jogo de poder e humilhação cobrava agora, com juros, cada palavra cruel que dirigiu a Camila. E no fundo, Jaime sabia, perdeu tudo não apenas por falta de sorte, mas por ter destruído, com suas próprias mãos, a única pessoa que realmente o amou sem interesse. Era um aprendizado cruel, doloroso, mas absolutamente merecido. E era apenas o começo de sua longa jornada de arrependimento silencioso.
Sem um lugar fixo para morar, Jaime passou a depender da boa vontade de conhecidos distantes que ainda aceitavam lhe oferecer um sofá por alguns dias. Mas a hospitalidade rapidamente se transformava em constrangimento. E não demorava muito, surgiam desculpas para que ele partisse. A cada nova negativa, Jaime sentia o peso do desprezo que tanto cultivou contra si mesmo. Estava descobrindo, do modo mais cruel possível, que quem planta humilhação só pode colher abandono e solidão. Sem renda fixa e sem uma rede sólida de apoio, Jaime acabou recorrendo a abrigos públicos. Lugares onde o cheiro de desespero e o olhar vazio dos que já perderam tudo o lembravam, a cada segundo, da posição em que ele mesmo se colocou. A sensação de impotência era esmagadora, mas o orgulho ferido ainda impedia que ele admitisse a verdadeira dimensão da sua queda. Para os poucos que ainda perguntavam sobre sua vida, ele mentia, dizendo que estava apenas reorganizando as coisas. No silêncio dos abrigos, onde o tempo parecia não passar, Jaime tinha tempo de sobra para refletir sobre o que havia feito. As noites mal dormidas e o frio cortante eram companhias constantes. Ele lembrava dos momentos em que ria das dificuldades de Camila, das palavras venenosas que jogava sem medir. Agora, sem teto, sem amigos e sem respeito, ele era obrigado a encarar uma verdade que tentava ignorar. Destruiu tudo com suas próprias mãos e, diferente de Camila, não sabia como recomeçar. Enquanto afundava na própria ruína, Jaime começou a nutrir uma esperança quase infantil de que Camila pudesse um dia aparecer para resgatá-lo. No fundo, ainda se via como alguém importante para ela, incapaz de aceitar que havia se tornado apenas uma lembrança amarga. Essa ilusão o mantinha de pé em alguns dias, alimentando fantasias tolas de reconciliação. Mal sabia ele que para Camila aquele capítulo já estava encerrado de maneira definitiva e sem espaço para retornos. Cada novo amanhecer era uma batalha para Jaime. A comida era escassa, o futuro era incerto e o arrependimento era um visitante constante. Aquela frase zombeteira que disse com tanto orgulho agora ecoava em sua mente como uma maldição. Ela só está comigo porque não tem para onde ir. Ironia cruel. Quem não tinha para onde ir agora era ele. E, diferente de Camila, que soube se erguer, Jaime se via preso em uma espiral de dor que ele mesmo cavou, sem a menor perspectiva de redenção. Enquanto Jaime afundava, Camila florescia de maneira impressionante. Seu trabalho na empresa de eventos rendeu reconhecimento rápido e não demorou para que fosse promovida a coordenadora de projetos. A antiga insegurança deu lugar a uma postura firme e inspiradora, admirada por colegas e superiores. Ela finalmente ocupava um espaço que sempre mereceu, mas que durante anos foi sufocado pela presença de alguém que nunca soube valorizá-la. Agora, livre e empoderada, Camila construía sua nova vida com passos firmes. As redes sociais de Camila refletiam essa transformação. Fotografias em novos lugares, sorrisos genuínos, conquistas celebradas sem medo. Para quem a conhecia superficialmente, parecia que ela sempre tivera uma vida plena. Mas quem sabia de sua história via naqueles sorrisos a marca da superação. Cada vitória era uma resposta silenciosa àqueles que tentaram fazê-la acreditar que ela era fraca ou incapaz. Camila, em sua grandeza silenciosa, provava que o tempo sempre revela a verdadeira força das pessoas. Em sua nova fase, Camila fez novos amigos que, ao contrário dos antigos círculos de Jaime, a apoiavam e celebravam suas conquistas sinceramente. A energia ao seu redor era outra, mais leve, mais vibrante, mais verdadeira. Sem precisar se anular ou se justificar, ela se permitia viver plenamente, abraçando cada nova oportunidade com a confiança de quem sabe seu valor. A mulher que um dia foi humilhada agora inspirava outras a nunca aceitarem menos do que mereciam.
Além da vida profissional, a vida pessoal de Camila também florescia. Ela reencontrou velhos sonhos, retomou hobbies esquecidos e até se aventurou a viajar sozinha, algo que sempre desejou, mas nunca pôde fazer ao lado de Jaime. Cada passo dado longe daquele passado sombrio era uma reafirmação de sua liberdade. Ela não apenas sobreviveu ao que viveu, ela renasceu, mais forte, mais bonita, mais plena, e nunca mais permitiria que alguém a fizesse duvidar disso. Mesmo diante de tantas mudanças, Camila manteve a discrição sobre o que passou. Não havia ressentimento público, nem necessidade de expor feridas. Sua melhor resposta sempre foi, e sempre seria seu, sucesso silencioso. Ela sabia que a vida, de forma natural e inevitável, encarregava-se de dar a cada um aquilo que merecia. E assim, enquanto seguia conquistando novos horizontes, deixava para trás, sem culpa e sem saudade, tudo o que um dia tentou destruí-la. O reencontro entre Camila e Jaime aconteceu de forma inesperada em uma tarde de sábado, no centro da cidade. Camila saía de uma cafeteria elegante, carregando documentos de um evento que estava organizando, quando avistou uma figura conhecida sentada em um banco da praça, cabisbaixa, com roupas gastas e olhar perdido. Era Jaime, irreconhecível, com a aparência muito distante daquele homem arrogante que um dia ela conheceu. A cena era tão chocante que por um instante Camila precisou desviar o olhar para assimilar. Jaime, ao levantar a cabeça, reconheceu Camila imediatamente. Seus olhos se arregalaram em surpresa e por um breve momento a esperança brilhou em seu rosto. Ele se levantou desajeitadamente, como se pretendesse correr até ela, buscar um reencontro que jamais viria. Camila, no entanto, permaneceu imóvel, encarando-o com a serenidade de quem já fez as pazes com o passado. Não havia ódio em seu olhar, tampouco pena. Havia apenas a constatação silenciosa de que tudo aquilo estava, definitivamente, superado. O breve instante de contato visual entre eles pareceu congelar o tempo. Jaime, tentando formular palavras que nunca surgiram, sentiu um nó na garganta. Camila, por sua vez, apenas sorriu, um sorriso leve e seguro que dizia mais do que qualquer frase poderia expressar. Sem necessidade de confrontos ou explicações, ela apenas seguiu seu caminho, deixando para trás, mais uma vez, aquele que tanto tentou diminuí-la. A elegância do gesto foi um golpe muito mais devastador do que qualquer palavra amarga. Enquanto Camila se afastava, Jaime permaneceu parado, sentindo o peso da própria ruína. Ele percebeu que não havia mais espaço para desculpas, promessas ou arrependimentos tardios. O tempo dela já não pertencia mais ao sofrimento que ele causou. Camila agora pertencia a um novo capítulo onde Jaime era apenas uma lembrança desbotada. O que restava para ele era enfrentar a si mesmo, cercado pelas escolhas que o condenaram a um exílio emocional sem retorno. Camila não olhou para trás. Ela sabia que naquele momento sua história alcançava uma espécie de justiça silenciosa e elegante. A mulher que foi subestimada, humilhada e desprezada, caminhava firme, carregando consigo apenas a força conquistada pela superação. E Jaime, esmagado pelo peso das consequências, ficava para trás, engolido pela própria sombra. Era o fim definitivo de uma história que começou com dor, mas terminou com vitória para quem soube escolher a si mesma. A expressão de Camila naquele encontro foi a sentença que Jaime tanto temia. Sem precisar dizer uma única palavra, ela deixou claro que não havia mais espaço para ele em sua vida. Era um olhar de liberdade plena, de quem não carregava rancor, apenas maturidade. Para Jaime, aquele olhar doeu mais do que qualquer ofensa poderia ter doído. Ali, ele viu refletida toda sua insignificância, resultado direto das atitudes egoístas e cruéis que destruíram tudo o que um dia ele teve.
Camila seguiu pelas ruas movimentadas, desaparecendo em meio às pessoas, como se Jaime nunca tivesse existido em sua história. Para ela, aquele momento era apenas mais uma confirmação de que havia tomado a decisão certa. Era como atravessar uma porta e, ao fechá-la, sentir o alívio de saber que não precisava mais voltar. Já para Jaime, cada passo dela era uma punhalada, a constatação dolorosa de que o tempo não perdoa quem despreza a felicidade alheia. A partir daquele dia, Jaime passou a viver assombrado por aquele último olhar. Não importava onde estivesse ou com quem tentasse preencher o vazio, a imagem de Camila caminhando livre e altiva o perseguia. Em noites silenciosas, ele revivia o momento em que ela sorriu com compaixão e o deixou para trás, como se fosse apenas mais um erro a ser esquecido. Esse tormento era seu novo companheiro, inseparável, e a vida, implacável, não lhe dava trégua. Camila, por outro lado, nem sequer dedicava pensamentos a Jaime. Sua vida agora era preenchida por novos projetos, novas viagens, novos sonhos. Não havia espaço para mágoas nem para lamentações. Seu coração, antes ferido, agora batia forte por si mesma, por tudo que ainda viria a conquistar. Ela é a prova viva de que a verdadeira vitória não é se vingar, mas ser feliz tão plenamente que os fantasmas do passado sequer conseguem alcançá-la. Com a lembrança do último encontro, a história entre Camila e Jaime encerrava-se de forma definitiva e silenciosa. O que um dia foi dor agora era apenas aprendizado. E enquanto Jaime se afundava em seus próprios arrependimentos, Camila brilhava em um futuro que ele jamais teria a chance de compartilhar. Era o triunfo silencioso de quem entendeu que, para vencer, às vezes basta apenas ir embora sem olhar para trás. A história de Camila e Jaime nos ensina que quem subestima o valor do outro acaba, mais cedo ou mais tarde, provando do próprio veneno. Cada escolha traz consequências, e quando a arrogância toma o lugar do respeito, a vida se encarrega de corrigir. Se você gostou dessa história emocionante e quer acompanhar mais histórias como essa, não esquece de se inscrever no canal. Deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa lição e comenta aqui embaixo o que você faria no lugar da Camila. O silêncio de Camila, mais do que qualquer vingança, foi sua maior força. Ela mostrou que, às vezes, a verdadeira resposta para a humilhação é seguir em frente com a cabeça erguida, sem precisar se explicar ou justificar. Não se trata de vencer o outro, mas de vencer a si mesmo, deixando para trás tudo o que não contribui para a sua felicidade. Histórias como a dela são lembretes poderosos de que dignidade nunca deve ser negociada, por mais difícil que a situação pareça ser. A caminhada de Camila após o fim foi feita de passos discretos e certeiros. Sem alarde, sem necessidade de provar nada para ninguém, ela reconstruiu sua vida baseada em respeito próprio e liberdade. Cada conquista sua é uma resposta silenciosa àqueles que duvidaram. Seu sucesso foi construído com dor, resiliência e a coragem de não se deixar aprisionar em narrativas de dependência ou humilhação. Uma lição que ecoa para todos que enfrentam situações parecidas. Já Jaime, preso em suas próprias armadilhas, tornou-se exemplo de como o orgulho pode ser o maior inimigo de quem se recusa a mudar. O preço de não reconhecer o valor de quem esteve ao seu lado foi alto, e o eco de sua arrogância virou sua eterna companhia. Um lembrete triste de que, às vezes, a pior solidão é aquela causada pelas nossas próprias escolhas. E uma vez perdido o respeito dos outros, é muito difícil reconquistá-lo. Essa história reforça a importância de sabermos nosso valor e não aceitarmos menos do que merecemos. Se alguma parte dessa trajetória tocou você, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas se inspirem. E lembra, se você ainda não é inscrito,
Aproveita para se juntar à nossa comunidade, que cresce a cada dia trazendo histórias reais, emocionantes e que sempre carregam uma lição de vida poderosa. Se você curte esse tipo de história emocionante e quer ter acesso antecipado a novos vídeos, conteúdos exclusivos e ainda apoiar o canal para que possamos trazer cada vez mais roteiros incríveis, considere se tornar um membro. Além de benefícios especiais, você vai fazer parte de uma comunidade que acredita no poder de histórias que inspiram, emocionam e transformam. Clique no botão Seja Membro e vem fazer parte dessa família que só cresce. Camila, com sua força silenciosa, mostrou que não é preciso gritar para ser grande. Cada decisão que ela tomou em silêncio foi moldando o seu destino de forma extraordinária. Enquanto muitos perdem tempo tentando provar algo para quem não merece, ela escolheu provar para si mesma que era capaz. E a vida, generosa com quem planta o bem, devolveu tudo em forma de conquistas, paz e liberdade. Sua vitória não foi apenas pessoal, foi também um exemplo para todos nós. As batalhas internas são sempre as mais difíceis, mas também são aquelas que definem quem realmente somos. Camila travou a sua com dignidade e saiu vitoriosa, sem precisar ferir ninguém. Suas cicatrizes se tornaram medalhas invisíveis, provas de uma força que Jaime jamais seria capaz de entender. E, enquanto ele se perdeu nos próprios erros, ela seguiu adiante, construindo uma história onde o amor próprio sempre seria protagonista. E se você quer continuar acompanhando histórias emocionantes como essa, não saia sem conferir os vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cada um deles foi escolhido especialmente para você, com tramas que vão te prender do início ao fim. E quem sabe, tocar seu coração de formas inesperadas. Clica em um deles e continua aqui com a gente, porque sua próxima história favorita pode estar a apenas um clique de distância. Muito obrigado por estar aqui com a gente até o final dessa história emocionante. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam se inspirar. E claro, esperamos você no próximo capítulo cheio de emoção e lições de vida que transformam.